Graça e paz, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo, preciosos do Senhor. Estamos chegando ao nosso último estudo da série Mandamentos Recíprocos. Foram mensagens, estudos e compartilhamentos ao longo desses últimos meses em que nós tivemos que ficar fora do encontro presencial. Todos esses estudos estão gravados no canal do YouTube e seria muito bom que os irmãos pudessem revê-los. Por quê? Porque é uma matéria extremamente importante para a vida da igreja. A igreja precisa realmente estar se voltando para essa vida relacional, para buscar a verdadeira e genuína comunhão, a expressão verdadeira de ser igreja de Cristo. Temos visto e temos aprendido que a prática dos mandamentos recíprocos visa o quê? Visa o surgimento de uma igreja que reflita a natureza de Deus e é qual ele há de transmitir toda a sua glória. Na palavra de Deus fica muito claro que a glória do Senhor só se manifesta aonde há justiça. E logo no início do Sermão da Montanha, Jesus afirma: se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 20. E então a seguir Jesus passou a mostrar a prática desta justiça no nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Amados irmãos, a igreja, ela, nos 3 primeiros séculos de existência, começou a perder a glória do Senhor, a presença de Deus, a manifestação da vida de Deus através do testemunho que era dado na vida de todos, na vida de cada um. A glória de Deus se manifestava no testemunho, na adoração, na comunhão. E essa glória era vista por todos. A igreja passou a se contaminar por todo tipo de injustiças e doutrinas e práticas que a levaram a ficar longe e também colocar o Espírito Santo longe da sua própria vida. Seus templos e cultos foram tornando-se cheios de grandezas humanas. Mas Deus está querendo trazer de volta, e é o desejo do coração dele, que essa vida e esse testemunho volte. E essa hora é importante que nós venhamos a olhar o mundo em nossa volta. E eu acredito, amados irmãos, que como foi na igreja Alfa, a primeira igreja, a igreja do início do testemunho da fé dos discípulos, depois da subida de Jesus, assim será também na sua volta a igreja Ômega, a igreja que vai estar vivendo o tempo do arrebatamento. Essa igreja, ela vai ver a manifestação da glória de Deus. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz
E que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, andes em misericórdia e humildemente com o teu Deus. O chamado de Deus à prática, à justiça, é um chamado para o testemunho. Nós precisamos nos voltar a esses mandamentos que o Senhor tem nos dado e obedecê-los. Mandamentos esses que nos chamam a atenção para a vida com o nosso próximo, para a vida com o nosso irmão. E a própria palavra do Senhor explica, entre outras coisas, o que é ter misericórdia do irmão. Em Zacarias capítulo 7, versículo de 8 a 10, nos fala que devemos cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro, do pobre. É muito sintomático que Jesus, no Sermão da Montanha, logo que ele nos adverte para que pratiquemos a nossa justiça diante dos homens, para sermos elogiados, para se mostrar como devemos dar esmolas, e então ajudar os necessitados, especialmente aos da família da fé. Faz parte da justiça do seu reino. A religião de Deus, amados irmãos, o nosso Pai aceita como pura e imaculada, Tiago fala, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. E em Gálatas, capítulo 6, no versículo 9 e 10, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Para o nosso conhecimento, irmãos e irmãs, e análise final, depois de todos esses nossos encontros aqui em nossa escola bíblica, falando sobre mandamentos recíprocos, vão aqui algumas sugestões de como exercitar a justiça nos nossos relacionamentos com os irmãos. Primeiro, visitar aos enfermos. Nós estamos vivendo um tempo agora de pandemia. E essa prática não está sendo possível por conta até mesmo da situação em que nós nos encontramos de impedimento. Mas, tão logo, e com a graça de Deus, esse tempo vai passar. Tão logo passe esse tempo e que nós venhamos a estar voltando como igreja e vivendo a nossa fé, que nós possamos estar dando atenção a essa prática, visitar os enfermos. E agora, mais do que nunca, nós estamos vendo como que essa situação de doença, de enfermidade, está tocando-nos profundamente. Eu tenho certeza que seremos uma igreja bem diferente, muito mais atenta para essa área. Também podemos estar pensando juntos
que para exercitarmos a justiça nos nossos relacionamentos, precisamos consolar os enlutados e aflitos. Aqueles que estão lidando com as perdas, principalmente com as perdas dos entes queridos, que estão afligidos, que estão desesperados. Precisamos também beneficiar outros através de conselhos sábios. Como que nós temos perdido a oportunidade de nos aconselharmos mutuamente, como já falamos aqui? Nós temos perdido o sentimento, o interesse, o cuidado para com o nosso irmão, que às vezes precisa tanto de uma palavra de carinho, de apoio, ou talvez um ouvido para que possa ouvi-lo. Precisamos também estar atentos à necessidade daqueles que materialmente estão passando dificuldades. Precisamos estar atentos porque nós precisamos olhar aquele que está passando por uma luta financeira e pensar que, às vezes, nós podemos fazer um pouquinho para diminuir, quem sabe, aquela situação que o irmão ou a irmã está passando. Graças a Deus nós temos tido a oportunidade, mesmo com o orçamento da igreja pequeno nessa hora, podemos estar olhando um ou outro e podendo, dentro do possível, nos juntarmos. É tão bom quando a gente ouve da parte de um irmão: pastor, o senhor sabia que o irmão está passando uma luta muito grande, financeira e tal? Precisamos orar por ele, precisamos orar por ela. E podemos também fazer alguma coisa, é verdade. E muitas vezes o pouquinho que nós vamos fazer vai ser tão importante naquela hora na vida daquele irmão ou na vida daquela irmã. Ofertar aos pobres, ofertar no anonimato, ajudar o necessitado a encontrar para si um trabalho. Porque muitas vezes aquele que está desempregado está afligido, e a falta dele não é a falta apenas dos recursos financeiros, mas o recurso da possibilidade de gerar a renda. Possamos estar atentos a isso, amados. E precisamos cuidar dos familiares, dos nossos familiares. Precisamos ser uma igreja que esteja atenta às famílias e principalmente aos pais, aos mais velhos, aos idosos. Precisamos ser instrumento apto para abençoar os irmãos, principalmente os órfãos, as viúvas, suprindo suas necessidades básicas. E precisamos ter cuidados especiais para com aqueles que já estão na velhice e que precisam tanto da nossa oração, da nossa assistência, da nossa visitação, do nosso carinho e do nosso amor. Cremos, amados, que a omissão nossa de serviço em relação ao próximo é o mesmo que ser cúmplice de um homicídio. Pecamos por omissão. Porque muitas vezes, não fazendo, nos omitindo, nós temos pecado e temos falhado. É verdade. Eu creio que um dos aspectos da justiça de Deus que mais se destacava lá na igreja primitiva era o serviço mútuo uns para com os outros, e esse era o testemunho
como eu tenho falado, como eu tenho compartilhado, como eu tenho deixado essa palavra, irmãos, que nós possamos nos voltar ao irmão, nos voltar ao nosso próximo, estar atento à necessidade daquele que está ao nosso lado, amar de verdade. E devemos nos voltar com total desprendimento para com os nossos próprios bens. E por causa disso, quando a igreja vive essa experiência, a glória do Senhor se manifesta. A glória do Senhor se manifesta de uma forma extraordinária, linda, preciosa. E ela é vista por todos. A glória de Deus é manifesta através da nossa vida, nossa expressão de amor, de carinho, de cuidado, de orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros. Em Atos capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35, eu quero ler com os irmãos, diz: da multidão dos que creram, era uma mente, eles tinham uma só mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou coisas, tudo que possuíam, suas casas, tudo que era vendido, trazia-se o dinheiro da venda e os colocava aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo necessidade de cada um. Esse testemunho era marcante, amados. Esse testemunho era impactante. Foi dessa maneira que aquela igreja impactou o mundo da sua época. Eu ouço muitas vezes alguém dizer, mas isso foi naquele tempo. Como o Espírito Santo também agiu naquele tempo. O poder, a ação, os milagres, para muitos na igreja, ficou naquele tempo. O Espírito Santo não age mais agora como agia naqueles dias. Eu não creio assim. Eu creio que o Espírito do Senhor está agindo, ele está vivo, ele está operando, e ele quer operar cada vez mais com glória, com unção, com poder cada vez maior na nossa vida e em nosso meio, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E também quer nos fazer estar vivendo uma vida de verdade, porque nós estamos vivendo uma vida de um cristianismo mentiroso muitas vezes. Nós cantamos que amamos a Deus, nós falamos que amamos o irmão, mas na hora do vamos ver, nós não estamos fazendo absolutamente nada. Nós temos vivido um cristianismo só de aparência. Nós vivemos egoisticamente. Somos uma igreja que quer ganhar os outros, mas para que sejamos maiores, para que sejamos grandes, mas não para que tenhamos compromisso. O mundo que tem olhado a igreja hoje não vê a igreja como um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Não, porque a glória de Deus se manifesta através da vida de verdade, de comunhão verdadeira, de testemunho de serviço. Isso é fé, de dedicação, de interesse, de cuidado. Sim, amados. Se quisermos ver a glória do Senhor resplandecente na igreja hoje, e em nossas vidas, entre outras práticas de justiça divina, precisamos nos converter ao serviço cheio de misericórdia, de uma vida
que se possa interessar uns pelos outros, especialmente para com os mais necessitados. Pois se é a justiça que atrai a glória de Deus, essa por sua vez se manifesta através de atos concretos de misericórdia. Isaías capítulo 63, versículo de número 7 diz: Farei e falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, possa estar olhando para a nossa igreja, para o nosso pequeno grupo, para a Igreja Batista Koinonia, de forma que sejamos verdadeiros, praticantes, que nós possamos expressar uma fé que se manifeste em vida, em amor, em cuidado, uns para com os outros. Esse é o desafio para as nossas vidas, para que possamos ver o surgimento de uma igreja que vai, de fato, refletir a natureza de Deus, da qual Ele há de transmitir a sua glória. Sim, mandamentos recíprocos. Isto é, em relação uns aos outros, portanto, amados irmãos e irmãs, a chave que o Senhor está nos dando para alcançarmos sabedoria e graça no trato com os nossos irmãos. Como pastor da igreja, nessa hora, eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, com toda a verdade, ao longo desses anos no ministério, vivendo o que eu já tenho vivido, passado o que eu já tenho passado,